Bom dia, seja bem-vindo ao culto do almoço. Hoje eu quero te convidar a refletir como Deus cuida de você ao longo do dia. O salmista Davi escreveu assim, no Salmo 139, do verso 1 em diante: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes bem quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos de ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. É isso mesmo. O Deus que é luz, que está acima, iluminando todas as coisas, trazendo tudo às claras, é o Deus que enxerga por dentro e por fora. Ele é sensível aos teus pensamentos. Ele vê os pequenos movimentos de sentar, de levantar, de trabalhar e de descansar. Deus está vendo você aí, onde você está, e te acompanhará ao longo do dia. A questão é, você estará atento a tudo que Deus está fazendo nesse dia? A tudo que Deus quer fazer na sua vida? Deus está nos olhando como um perito que olha o movimento da cena nas pequenas coisas, no sentar, no levantar, no agir. Esse é o nosso Deus, que cuida de nós, que enxerga não só as pequenas coisas, os pequenos movimentos, mas ele também enxerga o meu pensamento, o seu pensamento. Que o seu coração hoje se abra para perceber Cristo, assim como ele observa as pequenas coisas, que você também se abra para conhecer as grandes e detalhadas coisas que Deus faz na tua vida. Então, vamos louvar esse Deus? Quando o som se vai, tudo se desfaz. Eu me chego a ti para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te
te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Vamos à nossa oração. 2 Crônicas 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, grandioso, digno de todo louvor e digno de toda oração, Senhor. Senhor, Tua palavra diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, Tu estarás presente. E nós cremos, ó Pai querido, em nome, por amor de Jesus Cristo, que Tu estás presente agora, Senhor, neste culto. Eu quero, Senhor, Te pedir perdão, ó Pai amado, em nome de Jesus, por quando, Senhor, não entro no Teu caminho, Senhor, por quando erro, por quando, Senhor, não Te busco em primeiro lugar. Mas neste momento, Senhor, eu quero me curvar diante da Tua presença, Senhor, em comunhão, Senhor, com os meus irmãos e Te pedir, Senhor, pelo nosso país, Senhor. Te pedir, Senhor, pelo Teu culto, ó Pai querido, em nome de Jesus, pela palavra, mas Te pedir, Senhor, pelos governantes, ó Pai querido, que Tu possas, Senhor, abrir os caminhos desse Teu povo, Senhor, abrir os caminhos, Senhor, do Brasil, Senhor, para que as decisões corretas, ó Pai querido, em nome de Jesus, sejam tomadas, e para que verdadeiramente, Senhor, a Tua vontade, a Tua face, Senhor, resplandeça, Senhor, na vida de cada um desses governantes, que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença e tomar a decisão certa, Pai querido, em nome, por amor de Jesus Cristo. Nós cremos na Tua vitória, Senhor, cremos na Tua misericórdia, Pai querido, e sabemos, como diz a Tua palavra, que acabamos, Senhor, de ler, que se o povo, Senhor, que chama pelo Teu nome, se humilhar, Senhor, Tu inclinarás os Teus olhos, Senhor, e sararás, Senhor, Tu perdoarás, Senhor, e Tu, Senhor, verdadeiramente sarará a Tua terra. Nós Te pedimos, Senhor, sara o Brasil, Senhor, Senhor, sara o mundo, Senhor, dessa peste, Pai querido. Senhor, resgata e ajuda os necessitados, ó Pai amado, em nome de Jesus. Cura, Senhor, os enfermos. Sara, Senhor, a economia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor.
consagramos todo nosso ser a ti. Olá, meu nome é Samir, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui no culto do almoço. É minha primeira vez com vocês e o meu desejo é que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, com a sua família. Eu quero iniciar lendo 2 versículos da Epístola de Judas. Epístola essa escrita por Judas, irmão de Jesus Cristo, um dos irmãos de Jesus Cristo que se converteram ao Senhor Jesus, reconheceram que Jesus era então o Salvador, o Messias, após a sua morte e ressurreição. É interessante que Judas fica responsável, então, por cuidar, por pastorear da igreja que estava em Jerusalém e seus arredores. Ele começa essa linda epístola no seu único e curtinho capítulo, mas muito especial. Ele começa assim: Eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo essa carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama e a quem Jesus Cristo protege. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Ele começa de uma forma muito bonita, que ele começa se apresentando como servo de Jesus Cristo. Ele poderia bater no peito e falar: Eu, Judas, irmão do Salvador, o irmão do Messias, ou falar assim: aqui nessas vias correm o sangue do Messias, o sangue do Salvador. Mas ele começa de uma forma muito humilde, se apresentando como servo do seu irmão Jesus Cristo, como servo do Salvador. Ele prossegue então com uma tríade de bênçãos, falando que nós somos chamados por Deus Pai. Sim, nós somos chamados para o seu reino. Continua falando que somos amados em Deus Pai e guardados, escondidos em Jesus Cristo. Nós somos protegidos em Jesus Cristo. Prossegue então dizendo assim: que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Isso quer dizer que a misericórdia de Deus, a paz de Deus, o amor venha a ser multiplicado em sua vida, venha a ser multiplicado em sua vida e por sua vida também, que você venha multiplicar a paz, a misericórdia e o amor de Deus. Que em tudo que você fizer, que essa misericórdia, essa paz, esse amor venha a ser multiplicado. E que na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu coração, no seu interior, a misericórdia, a paz, o amor de Deus venha a crescer cada dia mais. Esse é o meu desejo para você. Que a misericórdia, a paz e o amor de Deus seja sempre sobre a sua vida. Iniciando assim, eu prossigo e convido a você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, um texto bem conhecido, no capítulo 5, as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5. Jesus então sobe ao monte e assim vem uma multidão junto com Jesus Cristo. Ele começa falando então ali seus discípulos e toda aquela multidão. E começa assim o texto de Mateus capítulo 5, no versículo 1. Eu vou ler apenas os primeiros versículos desse texto tão conhecido, onde começa o Sermão do Monte. Conhecemos também como o texto das bem-aventuranças. Jesus fala assim, quando Jesus viu aquelas multidões, subiu o monte e assentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-lo e disse, Jesus começa falando então: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Assim começa as bem-aventuranças. Felizes, bem-aventurados, felizes. Felizes aqui aos olhos de quem? Felizes aos olhos de Deus.
E aqui são os padrões de Deus, aquilo que Deus tem para nós. É interessante que o Sermão do Monte é uma contracultura. É Jesus ensinando como se estivesse nadando ou remando contra uma correnteza de um pensamento que já vinha há muito tempo na cabeça da humanidade. Por isso que é paradoxal, não é comum, porque agora os padrões são outros, os padrões são de Jesus. Mais à frente, você lendo o Sermão do Monte, você pode deparar com esse versículo, que felizes são os mansos, pois herdarão a terra. Mas como assim os mansos herdarão a terra? No pensamento popular, no pensamento comum, seria talvez felizes os valentes, porque os valentes conquistarão, herdarão a terra. Mas não é esse o pensamento de Jesus. Felizes os mansos de coração. Por isso que ele começa as bem-aventuranças assim: felizes os pobres em seu espírito. E que pobres são esses? Eu gosto muito dos textos mais antigos que fala que bem-aventurados os mendigos em seu espírito. Isso quer dizer que bem-aventurado aquele que não tem nada a não ser Deus, porque o mendigo ele não tem nada. Ele não tem uma casa, ele não tem bens, ele não tem riqueza, ele só tem Deus. Isso que o texto quer dizer: feliz aquele que só tem Deus em sua vida, aquele que só depende de Deus em seu espírito. Felizes são aqueles que não se agarram na sua própria força, que não se agarram nos seus conhecimentos, nas suas redes de relacionamentos. Felizes são aqueles que se agarram somente a Deus. Tão felizes são aqueles que são dependentes de Deus, aqueles que entregam a sua vida nas mãos de Deus e dependem apenas do Senhor. Dessas pessoas, então, é o reino. E que reino é esse? O reino dos céus, o reino de Deus. Jesus continua então no versículo 4 falando que felizes são aqueles que choram. Felizes são aqueles que choram. Algo também paradoxal. Talvez você já ouviu, como eu já ouvi, você que é homem não chora. Isso não é uma verdade. Às vezes a gente fala que devemos segurar o choro e não chorar. Na vida nós choramos. Nós choramos desde quando nós nascemos. E é importante que o bebezinho, quando nasce ali, o recém-nascido, venha chorar. Se não chorar, os médicos vão perceber que existe alguma coisa errada, alguma coisa está acontecendo. Será que ele está com falta de ar? Será que esse bebezinho não está bem? Ele não está chorando. Até para avaliar a saúde daquele bebê que nasce, é importante que ele venha chorar. Então, na vida, nós choramos quando nós nascemos. Choramos em momentos de alegria, o nascimento do filho, o casamento. Quem sabe você pode recordar o seu casamento agora, se você chorou ou as lágrimas vieram aí aos seus olhos. Nós choramos quando nos formamos, choramos muitas vezes no primeiro emprego ou quando alcançamos aquele emprego que queremos tanto. Choramos quando reencontramos uma pessoa muito querida. Choramos também quando nos despedimos no aeroporto, na rodoviária, de alguém muito querido que vai para um lugar distante. O choro faz parte da vida. Existe o choro de alegria e existe também o choro de tristeza, o choro da dor. Choramos quando nós perdemos, quando falece alguém muito querido para a gente. Nós choramos quando perdemos o emprego. Choramos quando perdemos algo que gostamos tanto. Choramos de tristeza tantas vezes com notícias terríveis que nos fazem sofrer. Choramos também mediante essa situação que passamos agora, essa pandemia, tantas pessoas morrendo por esse vírus. Nós choramos com os que estão enlutados, choramos com o que estamos passando. O choro faz parte da vida. O choro mostra o sentimento,
algo humano, o choro é algo muito humano, porque mostra o nosso sentimento, nós temos sentimento e expressamos esse sentimento através do nosso choro. Por isso nós choramos quando somos felizes ou quando somos tristes, porque expressa aquilo que nós sentimos. E Deus sabe disso, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe muito bem o que nós sentimos. Por isso que o versículo continua: pois Deus as consolará. Essa é a certeza que nós temos quando nós choramos, quando nós ficamos tristes, quando nós sofremos, que Deus consolará, que Deus nos confortará, que Deus irá nos abraçar e cuidar de nós. Essa é a certeza. Por que Deus nos consola? Porque Deus cuida de nós, porque Deus nos ama. Essa é a verdade. Deus te ama e Deus me ama. Me ama tanto e te ama tanto que foi capaz de dar seu Filho unigênito, seu único Filho, para morrer na cruz, Jesus Cristo, por amor, para que eu, para que você, para que pudéssemos ter uma vida plena, uma vida intensa, uma vida alegre e também uma vida eterna com Deus nos céus. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Esse texto fala então, esses dois versículos, versículo 3 e versículo 4, aqui do Evangelho segundo Mateus, no 5º capítulo, que nós devemos depender de Deus, depender totalmente de Deus, porque Ele nos conhece muito bem e Ele nos ama. E podemos então descansar nossas vidas nas mãos de Deus, porque aquele que nos ama tem sim o melhor para nós. Aquele que nos ama pode nos levantar, pode nos sustentar. Sim, Deus pode te sustentar nesse momento. Deus pode te levantar. Deus pode fazer novas coisas. Às vezes não temos nem forças para orar. Às vezes a tristeza é tão grande que não conseguimos orar, ou como a Bíblia fala, que com gemidos inexprimíveis, isso é, que com som que você nem consegue falar direito, às vezes repleto do choro. Deus conhece muito bem, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. E pelo fato dele te amar, dele me amar, ele quer o melhor para nós. Então Deus pode fazer nova todas as coisas na sua vida, na minha vida. Ele pode nos levantar, ele pode nos sustentar, ele é quem nos abençoa. E que o Senhor Deus seja com você. Coloque sua vida nas mãos de Deus, descanse em Deus, porque Ele tem o melhor para você, porque Ele te ama. Foi uma alegria muito grande estar com vocês aqui no culto do almoço. Esse é o meu desejo para você, que a graça, a paz, esse amor maravilhoso esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje, amanhã, essa semana, esse mês, por toda a sua vida. Deus te abençoe. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, você
Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Lutai sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. No poder de Deus, poder de Deus. Nos braços do meu Deus, consigo, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, consigo. Descansando no poder de Deus. Descansa minha alma no poder de Deus. Glória a Deus, porque em Deus há descanso, em Deus há a cura, em Deus há o refrigério para esse dia de trabalho. Que Deus abençoe você, te dê graça e faça diferença nesse dia. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, que esse amor profundo do Senhor, a graça infinita, bondosa de Jesus e o amor delicado, terno, instrutivo do Espírito Santo nos guie hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe você. Um bom dia para você.